Crise. Tá todo mundo falando de crise, mas afinal, o que significa uma crise? Na medicina, é o momento que define a evolução de uma doença para a cura ou para a morte. Na sociologia, um momento histórico indefinido de riscos inquietantes. Na economia, a fase de transição de um surto de prosperidade para outro de depressão. Tudo depende então do jeito que a gente olha para a crise. É aquela história do copo pela metade. Tá meio cheio ou tá meio vazio? Para tentar entender essa, que é uma das maiores crises que o mundo já passou, vamos conversar com um cara que vive o dia a dia desta montanha de dinheiro que sobe e desce. O gestor de investimentos, Paulo Billig. Paulo, você me disse que nunca ocorreu tanta incerteza. Por quê? O que está acontecendo agora? Era impensável, se eu te contasse há 2 anos atrás, que não sobraria mais nenhum grande banco de investimentos vivo em Wall Street. É mais ou menos como se você me dissesse naquele ambiente do auge do Ayrton Senna, você ia me dizer o seguinte: olha, no ano que vem, o Emerson Fittipaldi vai voltar a ser o campeão da Fórmula 1. Ou o Rubinho. Ou o Rubinho. A dimensão da alteração do cenário econômico, mas não na periferia como a gente viu nos anos 90, alterações abruptas, digamos, na Ásia, ou no Brasil, ou no México. Não, a crise foi no coração do sistema financeiro mundial. O Fed americano e o Tesouro americano deixaram a Lehman Brothers, por assim dizer, quebrar. E é isso que provocou uma corrida ao dinheiro para cada banco poder honrar as suas próprias obrigações, e o sistema, por assim, travou. Todo mundo quer ter dinheiro na mão, ao todos quererem ficar líquido ao mesmo tempo. Não tem dinheiro para todo mundo. Não tem dinheiro para todo mundo, os preços dos ativos despencam. É uma crise clássica. Ou seja, o dinheiro que a gente pensa que a gente tem, na verdade, ele não existe. Isso é sempre o dinheiro que a gente pensa que a gente tem, é a se verificar no momento da realização. A se verificar no momento da realização significa que o total que está lá no seu extrato só existe de verdade se você pede o dinheiro de volta para o banco e verifica que ele aparece de volta na sua mão. A se verificar. E agora eu vou te fazer uma pergunta muito concreta, que eu sempre quis fazer, quem sabe eu tenho a resposta. Quem é o mercado? O mercado é um aglomerado de entidades, não existe, na verdade. Ele não existe. Não, o que existe é essa tela ali que mostra os números. Este é o mercado. A verdade do mercado está nos preços de equilíbrio, ou seja, onde compradores e vendedores aceitam realizar transações. Este é o mercado. Sai uma notícia nos Estados Unidos de que o desemprego aumentou, o mercado vende. Aí sai uma notícia de que não foi tão ruim assim a performance industrial na China, o mercado compra. Aliás, eu acho muito engraçado e duvido muito de quando, sabe, você vai assistir na televisão à noite, lá no jornal, aparece uma pessoa dizendo o que o mercado fez naquele dia. E aí, via de regra, aquela pessoa está com a bolsa de valores lá atrás, o que dá uma autoridade a ela, né? É como se alguém vestisse de branco e falasse alguma coisa sobre uma doença. Aí ele diz, o mercado hoje reagiu às notícias de que nos Estados Unidos... Ele não tem como dizer isso, ninguém sabe se isso é verdade, e a maior parte das vezes ninguém sabe por que o mercado precificou alguma coisa daquele jeito. Um médico não pode falar assim, do alto da cabeça dele, o que ele acha que hipoteticamente pode ser que vai acontecer, como de fato alguns analistas chutam. Quem fica acompanhando então os mercados como se fosse a previsão do tempo, pode correr o risco de estar deformando a sua capacidade de entender o que está acontecendo. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem acompanhar o dia a dia do mercado assim em tempo real e realmente fazer sentido disso. O curto prazo contém um volume de ruído muito grande. Você não sabe o que é informação e o que é ruído. Uma organização como essa daqui, o tempo todo está se movimentando pela razão. Só que tem um universo, que tem um elemento de emoção muito grande envolvido. Por exemplo, se eu estou otimista ou pessimista com relação ao futuro, se eu acho que a média dos outros agentes do mercado estão muito pessimistas ou muito otimistas. Aí eu tento me antecipar ao que eu acho que os outros vão achar, independentemente, quem sabe, dos fundamentos.
O mercado é muito dramático. A moeda, o dinheiro, é uma invenção do homem. Em Roma, o sal era mais cobiçado do que a própria moeda. Daí vem o termo salário, do latim salarium, que era oferecido aos soldados do Império Romano como pagamento pelo seu trabalho duro. Até o cigarro, hoje grande vilão, já teve seu momento de glória como moeda. Na Romênia, numa crise sem precedentes, inflação astronômica, o comércio informal adotou o maço de cigarro como moeda. Mas nada se compara com a Alemanha na década de 20. Numa inflação descomunal, o governo colocou na praça notas que valiam de bilhões a 1 trilhão de marcos, que mesmo assim não serviam para comprar muita coisa. Imprevisibilidade aumenta volatilidade, aumenta risco. Então, agora é um momento de alto risco de se investir em quaisquer mercados. O que você tem a dizer para as pessoas que estão lá com o dinheiro queimando na mão? Primeiro, você tem que se conhecer para fazer a coisa certa. Você é a única fonte de renda da sua casa, está disposto a trabalhar muito, gerar muita renda com o seu trabalho, você quer poupar muito para não ter que trabalhar tanto, está disposto a, por exemplo, viver mais simplesmente para poder acumular mais capital. Tudo isso é muito importante. Se você não se conhecer, certamente você tomará decisões erradas. Agora, se conhecer bem a si mesmo é importante para não perder dinheiro na crise, tem muita gente boa que está perdida no mato sem cachorro. A rainha da Inglaterra, coitada, que conta com a assessoria dos melhores investidores do planeta, viu suas aplicações escorrerem pelo ralo dourado e amargou um preju de 64 milhões de dólares. Uma ninharia comparada com o preju do Bill Gates, 3,5 bilhões de dólares. Warren Buffett, cuja fortuna havia ultrapassado a de Bill Gates, também o ultrapassou no prejuízo. Nesta crise já perdeu a bagatela de 13,6 bilhões de dólares. O homem mais rico do mundo. Ou o correto seria dizer, o milionário menos pobre do mundo.